Olá, Bia Batista por aqui, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento do time. O que é o desenvolvimento do time? É a área que busca sempre melhorar as habilidades do time, melhorar as habilidades da equipe, melhorar os colaboradores como um todo, sempre olhar para onde nós desejamos ir e direcionar, preparar a equipe para que ela também possa participar disso. E aí, neste caso, direcionamento da equipe, você começa o desenvolvimento da equipe como um todo, você começa a direcionar a equipe olhando para os sonhos da equipe, olhando para dentro dos objetivos da equipe e mirando na carreira a longo prazo. O que não é o desenvolvimento da equipe? Agora eu vou simplificar para vocês para deixar um pouco mais fácil. Não é treinar a pessoa na própria função. Desenvolver a pessoa não é ensinar, por exemplo, uma operadora de caixa como que conta o dinheiro. Isso não é o desenvolvimento da equipe. Você não está desenvolvendo aquela pessoa como um todo. Você está treinando ela para aquela função específica. O desenvolvimento da equipe, você desenvolve ela para que ela possa aplicar aquilo em alguma outra circunstância, em alguma outra situação, e aquilo fica para a carreira dela. Vou usando o mesmo exemplo da pessoa que trabalha no caixa de supermercado, e não desmerecendo nunca essa função, porque eu já trabalhei de caixa de supermercado lá no início da minha carreira, quando eu tinha meus 17 anos. Eu tive uma pessoa que me desenvolveu nesse aspecto. Eu entrei, eu mal sabia contar o dinheiro de uma forma rápida, e aí me ensinaram na minha função a contar o dinheiro, a abrir o caixa, atender o cliente, e para a minha vida me ensinaram organização. Então me ensinaram como que organiza as coisas, mas o princípio da organização. E esse princípio da organização que eu aprendi há quase 10 anos atrás, eu trago comigo até hoje. Então isso é o desenvolvimento da equipe. Você ensinar para a equipe, ensinar para o time, ensinar para uma pessoa que aquilo que está aprendendo, ela vai levar para o resto da vida. Ela vai levar aquilo para a carreira dela, não só para aquele cargo que ela está naquele momento. E por que você tem que desenvolver as pessoas? Você não deve apenas desenvolver as pessoas pensando que essas pessoas vão crescer e vão deixar a empresa ou nada disso. Na verdade, não. Você tem que desenvolver essas pessoas porque elas vão gerar mais valor para a empresa que você está trabalhando. Ela vai se tornar um ativo extremamente valioso. Essa pessoa que você está treinando hoje, ela se torna uma pessoa excepcional. Quando você desenvolve ela vai melhorando o clima organizacional porque ela se sente bem, ela se sente melhor, ela torna a empresa como um todo, ela vê a empresa como uma oportunidade de ser cada dia melhor e uma pequena coisa que você desenvolve com ela num curto prazo, e se você desenvolver uma coisa em cada membro da sua equipe, a sua equipe vai ter desenvolvido, por exemplo, 20%, 25%. E isso faz com que ela tenha um salto muito grande de comportamento, porque a forma com que ela se enxerga perante os outros fica diferente. A equipe, quando se sente desenvolvida, eu digo a equipe como se você já estivesse desenvolvendo várias pessoas, mas o indivíduo em si, quando ele se sente desenvolvido, ele gera um sentimento de gratidão. Isso, perante a sociedade, a visão da empresa como sociedade, quando ela desenvolve pessoas, ela fica como uma marca, entendeu? Não é aquela empresa que está ali só para ganhar dinheiro, para buscar ter o dinheiro do cliente, enfim. Ela está ali também fazendo uma parte social. Então, quando você desenvolve a equipe, quando você desenvolve a pessoa do seu time, além de você gerar conexão, gerar mais engajamento, gerar para a pessoa um valor maior, você gera também para a sociedade. Aquela pessoa, quando chega na casa dela, ela fica assim, nossa, hoje eu aprendi uma coisa muito legal que o meu chefe, meu líder me ensinou e aquilo fez toda a diferença para mim. Fala pro mãe, fala pro pai, e aí a família fica orgulhosa da pessoa e aquilo se torna total diferença na vida dela. Então, desenvolver a equipe
faz com que você consiga mostrar para as pessoas que elas são capazes de mais e através disso você consegue extrair mais dessa pessoa para conseguir atingir seus resultados. E eu tô dizendo isso de uma forma íntegra, eu não tô falando para você manipular as pessoas. Eu estou dizendo para você treinar as pessoas, mostrar para elas, desenvolver elas naquilo que elas têm dificuldade, para que elas se tornem uma pessoa melhor. E aí, eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que fez isso extremamente bem. E eu não tô aqui como a pessoa julgadora dessa situação. Na época que isso aconteceu, e eu tenho certeza que quando eu contar esse fato, vocês vão saber, porque possivelmente você já estudou sobre isso. Porque se você está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa tão leiga. Na Segunda Guerra Mundial, quando começou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, antes, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, ela estava, assim, aos pedaços. Então, Hitler, que foi a pessoa que desenvolveu o time dele, ele fez um trabalho espetacular de desenvolvimento do time. Eu não estou falando, novamente, das coisas ruins que ele fez. Estou falando do que ele fez para o país dele. Enquanto o país dele estava lá na miséria, na fome, que as pessoas estavam com extrema dificuldade, ele foi um líder que desenvolveu a equipe. Ele foi um líder que desenvolveu as pessoas. Ele realmente foi uma pessoa que soube desenvolver o time, mas ele não usou isso de uma forma íntegra. Ele não usou essa ferramenta de uma forma positiva, né? Ele usou isso para matar milhões de pessoas, mas enfim. Ele conseguiu mostrar para as pessoas que elas podiam ser melhores, que a família delas mereciam mais, que ele conseguiu mostrar através da história dele, através das palavras dele, ele conseguiu influenciar e conseguiu desenvolver um país que estava quebrado para quase, assim, a maior potência mundial naquela época. Então a Alemanha deu um salto muito grande enquanto Hitler estava no poder. Ele conseguiu transformar a cabeça das pessoas. Ele usou, óbvio, que muitas coisas foi manipulação. Mas eu lembro de assistir documentário na época da escola, e eu acredito que vocês também assistiram, documentário falando sobre o quanto os jovens naquela época gostavam e queriam fazer parte do time de Hitler, do quanto eles veneravam Hitler como líder, o quanto eles acreditavam que ele foi o salvador da pátria, da Alemanha, enfim. E nessa época, ele realmente tirou o país da miséria, da extrema pobreza. E eu tenho certeza que se você está numa extrema dificuldade, se você tem um problema dentro da sua equipe, se alguém da sua equipe tem uma dificuldade muito grande e você vai lá, estende a mão e resgata essa pessoa, ela novamente, repetindo o que eu falei antes, ela gera uma dívida de gratidão. Essa pessoa fica tão grata com você porque você ajudou ela a se desenvolver, você ajudou ela a ser uma pessoa melhor, você ajudou ela a se transformar, que ela fica feliz e vai fazer tudo o que ela puder para te ajudar a alcançar os seus objetivos. E isso é muito inconsciente, gente. Olha só o que Hitler fez. A Alemanha estava falida, quebrada, as pessoas na extrema miséria, na pobreza. Eu lembro de ver documentário com as pessoas assim, com aqueles chapéus, sabe, bonitos, nas filas, esperando sopa, esperando pão para poder comer, porque não tinha nem da onde vir. Eu lembro de ver uma foto de uma mãe vendendo os filhos, porque não tinha mais recurso, ela não tinha o que fazer com aquelas 3 crianças e ela teve que vender os filhos para poder se manter, para salvar a vida dos filhos. E Hitler chegou naquele momento e salvou a vida deles enquanto líder. Óbvio que ele não fez isso, novamente, de forma íntegra. Ele usou isso para uma coisa ruim, mas ele soube desenvolver o time dele. E quando você faz isso de uma forma íntegra, você leva a sua equipe para onde você quer. Você consegue realmente fazer um bom desenvolvimento da equipe, você consegue tirar a equipe de A e levar para B apenas desenvolvendo o seu time. Então, se você está com resultado ruim, você desenvolvendo o seu time, você consegue alavancar esse resultado. Vou dar mais um exemplo
que foi a história de Martin Luther King. Vocês também devem conhecer a história de Martin Luther King. E ele foi, assim, um exemplo para mim enquanto negro, porque ele fez uma revolução na época dele com a não violência. Então ele começou isso de uma forma pequena e foi se transformando e crescendo cada vez mais e ganhando seguidores e ganhando, sabe, aliados, vamos dizer assim, para a causa dele, até que chegou num ponto em que eles fizeram assim, que foi o ápice de tudo, que foi o boicote dos ônibus. Não sei se vocês lembram dessa história, mas foi o dia em que eles decidiram que ele conseguiu mostrar para as pessoas que as pessoas negras têm um verdadeiro valor e ele levantou a bandeira de que não era não violência, que eles não iam agir com violência e que eles simplesmente iam parar de usar o transporte público. E eles começaram a ir trabalhar a pé. Foi um colapso total. Quando isso aconteceu, na época, as pessoas não entendiam quem estava fora do movimento não sabia o que estava acontecendo e ficou meio perdido, e aquela situação deu uma reviravolta, e ele conseguiu ganhar mais seguidores nessa causa. Ele conseguiu arrastar o movimento dele. Definitivamente, ele conseguiu desenvolver o time dele, desenvolver as pessoas que estavam próximas dele, para mostrar para eles que eles podiam ser mais, que eles podiam alcançar lugares maiores e lugares melhores. E com isso, quando ele fez isso, Martin Luther King ganhou assim, ele deu um salto nos Estados Unidos naquela época, porque o preconceito era extremamente grande e ele não agiu com violência em momento nenhum. E ele fez as pessoas perceberem que elas tinham poder dentro de si próprias. E ele conseguiu, assim, uma revolução lá dentro. E conseguiu melhorar muitas vezes o resultado que ele tinha. Ou seja, o preconceito que era imenso, ele conseguiu pelo menos ter menos preconceito. Né? Assim, a situação do Martin Luther King naquela época, dos negros naquela época, era assim, insustentável. As pessoas eram muito humilhadas. E aí elas começaram a ser enxergadas como um indivíduo, uma pessoa como outra qualquer. E ele fez as pessoas perceberem que não é através da força, diferente de Hitler, que levantou todo um país na força. Martin Luther King fez isso na paz, na calma e no silêncio, mas ele usou a influência dele e ele desenvolveu as pessoas que estavam próximas dele para ajudar os outros, os que não tinham possibilidade de fazer isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E eu sempre faço isso durante o meu curso, eu ensino as pessoas a desenvolver o time delas. E eu quero te perguntar, quantas pessoas você desenvolveu no seu time e quantas pessoas você promoveu no último ano? Essa é uma pergunta que fala muito sobre o líder. E, em geral, quando a gente fala sobre líder, tem líder de todos os jeitos, né? Mas existe o líder que aponta e mostra a direção e existe o líder que fica ali na moita, sabe? Aquele líder acuado. Então, eu gostaria de saber em qual posição você tá e quantas pessoas você desenvolveu no seu time. Isso vale uma grande reflexão, porque o reflexo de quantas pessoas você promoveu é uma balança de quanto mais ou menos você tem desenvolvido o seu time. E aí, uma das coisas que as pessoas geralmente me falam é: nossa, se eu desenvolver o meu time, eles não vão ficar comigo. E é natural que isso aconteça. Em geral, quando você começa a desenvolver o seu time para um outro cargo, é normal que essas pessoas vão embora, porque elas crescem, né? Quando você realmente desenvolve o time, você para de treinar para aquela função e você começa a olhar para a carreira daquela pessoa. E aí, desenvolvendo a carreira da pessoa, você faz ela dar o máximo de gás possível para aquela função, para que ela consiga almejar o cargo que ela gostaria. Então, nesse momento, eu sei que você está pensando: nossa, Ana, mas eu não acho justo, Bia, eu desenvolver as pessoas da minha equipe para que essas pessoas saiam da minha equipe depois. E é natural. As pessoas realmente têm um fluxo de ida e vinda, mas a sua maior referência de que você está desenvolvendo o seu time
é justamente quando você começa a promover pessoas. E o que você acha que vai acontecer com as pessoas que estão de fora do seu time? Eles vão querer ir para sua equipe, vão querer dar o máximo, vão querer dar o gás para poder conseguir ir para sua equipe, para você promover elas. E isso é um grande reflexo de liderança. Quando o líder promove muitas pessoas, significa que ele está fazendo o excepcional do trabalho dele. Porque se ele está promovendo as pessoas, possivelmente ele já está batendo as metas dele e com segurança. Então, não tem esse problema de que se eu desenvolver as pessoas, eu vou perder as pessoas. Você perde, mas a empresa você perde, vamos dizer assim, mas a empresa ganha e você também ganha porque você começa a ser desejado pelos liderados. E aí todos eles vão fazer questão de trabalhar na sua equipe. E eu tenho certeza também que nesse momento tá passando uma outra coisa na sua cabeça. Ah, mas se eu desenvolver a pessoa, ela vai pedir conta da empresa e vai embora. E isso é um risco que você tem que correr. Isso é natural. Mas o que eu acredito é que essa pessoa não vai embora. Quando ela, novamente falando sobre isso, quando ela é desenvolvida e que ela vê que ela teve um salto na vida dela, na carreira dela profissional, ela vai tender a ficar mais. Ela fica mais retida e ela tende a buscar aliados pro lado dela, porque o que ela tá experimentando é tão bom, mas é tão bom que ela vai falar assim: fulano, você também tem que experimentar isso, olha só o que meu supervisor, meu líder fez por mim. E essa pessoa busca mais e mais vezes tentar fazer isso para ajudar outras pessoas. E ela quer que outras pessoas experimentem isso também. E aí você começa a ganhar mais aliados para te ajudar a bater seu resultado, a alcançar seu indicador, porque o que ela experimentou é tão bom, é uma coisa tão maravilhosa que ela quer que todo mundo experimente também. Esse desenvolvimento próprio, quando você realmente desenvolve a pessoa e que você mostra para ela que ela é capaz de ser uma pessoa melhor, de se tornar um profissional melhor e que ela pode ter um destino melhor para a carreira dela, ela dá um gás e ela quer que todo mundo passe por isso. Então é por isso que eu acredito que essa pessoa não vai embora, que essa pessoa vai continuar na empresa e a retenção dela tende a ser maior. E eu sei também que dá muito trabalho fazer isso, que é um trabalho assim exaustivo, desenvolver pessoas. Quando eu era líder, na época, no meu último ano de liderança, antes de eu sair da empresa que eu trabalhava, eu tinha promovido 9 pessoas. E a minha equipe era uma equipe hospital. Como eu já comentei em um outro vídeo, eu recebia as pessoas que ninguém mais queria e essas pessoas se tornavam pessoas boas e eu transformava elas, desenvolvia elas, mostrava elas que elas podiam mais e por consequência elas saíam da minha equipe ou elas iam para uma área de vendas, na época que era uma área um pouco melhor, ou elas eram promovidas para cargos melhores, então passavam para nível 2 ou passavam para outras funções. E assim, quando isso começou a acontecer na minha equipe, todo mundo falava assim: nossa, a Bia tá promovendo outra pessoa, eu quero ir pra equipe da Bia, eu quero ir de novo pra equipe dela, sabe? Eu quero voltar. Quem saía da minha equipe, mesmo indo pra uma equipe de vendas, falava: não, eu quero voltar pra equipe dela, porque lá eu estava sendo desenvolvida. E eu desenvolvia as pessoas enquanto pessoas profissionais e olhando a carreira delas. Eu não focava hoje, você tem que ser o melhor na função que você faz. Não, eu focava além disso, você tem que ser o melhor na função que você faz. Qual é o próximo passo que você quer dar? Qual é o lugar que você quer alcançar? Onde você quer chegar? E o que você está buscando para fazer isso? E existiam pessoas lá que trabalhavam comigo que eram líderes bananas, sabe? A pessoa chegava na equipe, tá lá, morreu, não tá bem, a pessoa tá lá assim, olhando pro tempo. E em geral, as pessoas não gostam disso. Elas não gostam de líderes bananas. Elas não gostam de profissionais que não agem nem com a própria vida. A meta tá boa, ótimo. A meta tá ruim, paciência, sabe? Então, quando você desenvolve pessoas, o líder banana não consegue lidar com esse tipo de situação. Se ele pega uma pessoa que quer ser desenvolvida, rapidinho ele despacha.
Porque ele não sabe lidar com a pessoa que tem a ponta mais firme, com a pessoa que é um pouco mais quente, vamos dizer assim, o temperamento mais ativo. E, em geral, as pessoas que gostam de ser desenvolvidas são pauleira. A pessoa tá ali na guerra e é pra aprender e pra dar o melhor dela, e ela sabe que ela precisa disso, porque pra ela ser promovida ou pra ela ser uma pessoa melhor, ela tem que se esforçar. E quando você começa a desenvolver o seu time, ele já percebe inconscientemente que ele precisa disso. Ele precisa sair da zona de conforto. E a zona de conforto de qualquer pessoa é ficar na mesma, em paz, ali, na harmonia. E você não pode fazer isso. Você não pode deixar que a sua equipe fique na zona de conforto, ou até mesmo que você fique na zona de conforto. Por isso que eu tô dizendo que desenvolver pessoas dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. E é natural que dê trabalho. Mas você precisa sair dessa zona de conforto e começar a desenvolver as pessoas. Porque quanto mais você desenvolve as pessoas, mais você consegue entregar e mais você consegue ter resultados e mais você consegue agregar na vida daquela pessoa e mais ela vai te ajudar. Por consequência, é como eu disse, quase que vira uma dívida de gratidão. E aí, vou dar um exemplo de uma pessoa, de como que você desenvolve uma pessoa. Você tá lá, a pessoa tem dificuldade em fazer atendimento no balcão. Então você trabalha numa empresa de padaria. Você trabalha na padaria e a pessoa tem dificuldade de falar com o cliente porque ela tem vergonha, porque, sei lá, X motivos que existem pra isso. E você percebe que ela evita, ela procura fazer 1 milhão de serviço pra não fazer aquele. Então você, olhando pra isso, sabendo que ela tá evitando de fazer tal atividade, você procura desenvolver ela em fazer aquilo. E aí você fala pra ela, olha, fulana, eu percebi que você está evitando de fazer X atividade, ou seja, atender clientes no balcão. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Você tem vergonha? Você tá com medo? Tá com receio? O que é que tá acontecendo? E aí você vai perguntando, indagando essa pessoa qual é a dificuldade dela. E é natural que ela não queira falar no início. Porque ela tá se sentindo envergonhada, porque ela percebeu que você percebeu que ela não quer fazer alguma coisa. Enquanto chefe, isso é muito ruim. Quando você se torna líder, isso vai ficando menos pior. Porque geralmente o chefe é ferrenho, eu quero que faz, eu quero que isso, eu quero que aquilo. Então se a pessoa começou a ficar meio ali, meio assim, não querendo falar pra você o que é, você pode ter um dedinho de chefe. Mas enfim, daí você pergunta pra ela, olha, eu percebi que você não quer fazer tal função e eu quero entender o porquê. Tá acontecendo alguma coisa, você passou por alguma situação que foi constrangedora e a pessoa vai te falar, olha, eu não gosto de atender no balcão porque eu tenho medo dos clientes me tratarem mal. E aí você vai acompanhar essa pessoa fazendo um atendimento. Esse é o primeiro passo. Você vai perceber isso. Acompanha. Mostra pra ela como que faz. Olha, fulano, é assim. Olha, eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu faço assim. Você chega lá, o cliente chegou, olha, vem cá, bom dia, esse aqui é nossos produtos, temos isso, isso, isso e isso, a gente tem essa e essa opção, o que você quer? Ou, em geral, se você tá no balcão, o cliente fala, eu quero isso. Aí você vai lá e pega pro cliente. E você mostra pra essa pessoa quais são as possibilidades daquilo ruim, de ruim acontecer. Então, qual a possibilidade de acontecer alguma coisa ruim enquanto ela está atendendo no balcão? O que pode acontecer de ruim? Faz uma lista disso com ela, para que ela fique com menos medo. E aí, a partir desse momento que você fez isso, você vai fazer um plano de ação. Olha, fulana, a partir de hoje, hoje é que dia? 4 de janeiro de 2021. A partir de hoje, você vai atender no balcão uma vez por semana e neste momento, se você se sentir à vontade, eu vou te acompanhar. E aí você vai lá e acompanha ela nessa uma vez por semana e faz esse acompanhamento. E vai falar com ela, olha, eu quero que você perca o seu medo, que você se solte. Para isso,
você vai falar com o cliente assim, você vai falar com o cliente assado. Se ele te falar uma coisa ruim, você vai responder desse jeito. E aí depende, claro, do nicho que você trabalha, do ambiente que você trabalha, da área que você trabalha. Cada forma o jeito que você vai falar com a pessoa depende do que você vai fazer, certo? Do que ela vai fazer, do que ela tem dificuldade. Se a pessoa tem dificuldade em Excel, você não vai botar ela para falar com outra pessoa, você vai botar ela para fazer uma planilha de Excel. Ou você vai falar para ela, olha fulana, assiste esse vídeo aqui do Excel, isso vai te ajudar a te desenvolver, isso vai te ajudar a melhorar, e enfim. Daí você vai traçar um plano de ação com essa pessoa e vai escrever uma data de início, uma data de fim e vai colocar as metas. Então hoje você tem uma meta de atender X clientes, X quantidade de clientes. Atendeu essa quantidade, e aí? O que você achou? Volta e faz o check com essa pessoa depois que terminou isso. O que você achou? Como é que foi? Pergunta como que foi, pergunta se ela viu alguma oportunidade durante esse processo, pergunta se ela teve algum momento que ela se sentiu insegura, pergunta se ela tá com alguma dificuldade ainda e vai sempre fazendo esse check. Faz determinado assim, 1 mês, 2 meses de acompanhamento, dependendo do nível de dificuldade da pessoa. Existem coisas que são mais rápidas e existem coisas que são um pouco mais devagar. Mas aí depois você vai vendo com essa pessoa os avanços. Você foi lá, fez o plano de ação, começou a avaliar, checou as oportunidades e fala, olha, eu reparei que você está atendendo mais clientes e que eles estão se sentindo satisfeitos e que você está mais segura, que você está se sentindo confortável, que você não está tendo dificuldade, não está gaguejando, demonstrando insegurança mais para esse cliente. E eu percebi que isso está evoluindo. E no decorrer desse processo, você reconhece esses avanços. Olha, parabéns! Eu vi que hoje você conseguiu, superou sua dificuldade, seu medo continue assim, a gente vai continuar acompanhando seu desenvolvimento até surgir uma próxima oportunidade ou até encerrar o prazo que a gente determinou lá no início. Feito isso, você montou esse plano de ação com uma pessoa da equipe, você vai replicando para as outras. Lembrando que vamos ser inteligentes, né? Vamos usar um pouquinho a cachola. Você não vai desenvolver a pessoa especificamente nesse momento que seu resultado tá uma bosta para uma coisa que não vai agregar no seu resultado. Então começa pelos que vão te ajudar mais a melhorar o seu resultado. Depois você vai passando para os periféricos. Então se a pessoa tem dificuldade em vender e você depende exclusivamente da venda, você não vai começar pelo atendimento, você vai começar pela venda, entenderam? Então tem que fazer todo esse passo a passo com a pessoa. Primeiro você vai lá, identifica a oportunidade, depois você chama a pessoa para conversar, pergunta para ela sobre isso, depois você monta um plano de ação, acompanha, mede e reconhece. Combinado? Então é isso por hoje. Espero que vocês desenvolvam as equipes de vocês e que vocês comentem aqui como é que tem sido o desenvolvimento da equipe de vocês. E se caso algum de vocês já promoveu as pessoas, me contem aqui quantas pessoas vocês promoveram no último ano, combinado? Até mais, pessoal. Um beijo!